Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Filosofia do Direito. E nós iremos nessa aula dar continuidade às nossas aulas de Filosofia do Direito e os principais autores, pensando na sua aprovação no exame de ordem. Vem comigo agora que nós vamos dar início ao estudo sobre Aristóteles, ok? Vamos lá. Então tem essa tabela, né, que não é uma tabela, uma linha sequencial, falando que, para o Aristóteles, a justiça particular pode ser dividida entre distributiva e cumulativa. A justiça cumulativa trata de conflitos entre iguais e representa a justiça nas relações privadas. A exemplo é a questão do roubo, já vou comentar, e quero que você observe também esta tabela do meio termo. Tá? O meio termo, termo justo ou justa medida, coragem, enfrentar acompanhando dos colegas. Inconsequência, enfrentar sozinho. Covardia, fugir da batalha. Imagine aqui na situação, exemplo do roubo, tá? Então, no roubo, você tem coragem, enfrentar acompanhado de outras pessoas? Opa, então talvez isso seja interessante. Enfrentar sozinho? Qual é a fala? Nunca enfrente sozinho. Coragem, não fazer nada, nem denunciar, tá? Você não precisa ir lá nas vias de fato. A questão não é essa. Pô, professor, então não estou entendendo. Qual é a questão do Aristóteles? O Aristóteles coloca que nós devemos ter equilíbrio entre as coisas, em todas as situações. Talvez aí o exemplo do roubo não seja muito claro. Mas pensa o seguinte, um embate jurídico, um imbróglio jurídico, defender o direito dos outros. Pô, devo, não devo? Quando devo? Só quando me pagam que eu devo? Discutir política. Quando que eu devo discutir política? Devo calar? O Aristóteles ele não chama atenção para uma questão em potencial, mas ele fala assim, você deve sempre analisar os extremos pensando numa questão justa, pensando aí num meio termo. Então, voltamos lá ao conceito de justiça, né? Justiça distributiva e justiça cumulativa. E a justiça cumulativa trata de conflitos entre iguais, representando aí a justiça nas relações privadas. A justiça, tudo aquilo que nós acumulamos leva um critério de justiça cumulativa. Seria aí a soma dos meus direitos, né? A soma da justiça que se acumula. O Aristóteles parece confuso, mas quando você começa a pensar assim, poxa, justiça para mim é o quê? É o acúmulo de todas as minhas ações e decisões. Opa, parece um pouco mais claro, né? O acúmulo de todas as posições, decisões, sim, começa a fazer sentido. O critério de justiça está presente em todos os meus direitos lá nas relações privadas? Sim, exatamente. E é a soma de todos esses direitos lá nas relações privadas que leva a esta chamada justiça cumulativa. Então pensa, é um acúmulo da justiça. Vamos voltar. O que é justiça para Aristóteles? A busca pelo meio termo, termo justo. A busca pelo meio termo, fugindo dos extremos, então não devo nem fazer nada e nem fazer por impulso. Eu devo pensar e analisar cada uma das coisas para perceber se é justo ou não é justo. Para Aristóteles, a justiça nada mais é do que uma reflexão. Pô, professor, e eu vi ali sublinhado justiça distributiva. Fale mais sobre isso, sobre essa justiça distributiva. Para Aristóteles, a natureza, não a minha natureza, a natureza distribui a cada um aquilo que merece. Bom, aí é uma questão... Bom, professor, não entendi. Como é que a natureza distribui a cada um aquilo que merece? Trago para vocês um exemplo que se encontra lá na obra A Política do Aristóteles, onde ele vai descrever a natureza do zoon politikon, o homem é um
político por natureza. Mas a gente não vai falar sobre política. Eu quero trazer para vocês uma reflexão muito interessante dessa obra que fala sobre a justiça distributiva. E ele vai falar, poxa, qual é a natureza de cada um? E ele traz um exemplo falando assim, a natureza do escravo é ser escravo. A natureza do escravo não é pensar, questionar, refletir, discutir, nada disso. A natureza do escravo é ser escravo. Pô, professor, como assim? Coitadinho do escravo, né? A gente pensaria, coitadinho do escravo, mas ele vai ser escravo. Mas para Aristóteles, o que definiu a situação dele enquanto escravo foi a natureza. Vejam, meus caros, a gente deve aqui analisar, e este ponto é central para todas as questões de natureza filosófica. Eu devo analisar uma reflexão como esta naquele contexto. O que eu trago do contexto? Ou como eu posso atualizar essa reflexão? Pensando que a natureza distribui a justiça às coisas. Ponto. Parece uma coisa muito filosófica. Não é uma natureza muito filosófica aqui. Mas quando a gente pensa o exemplo do escravo, cabe lá para o Aristóteles, porque ele estava vivendo numa sociedade que a maioria, no auge da democracia ateniense, tinha uma população de 500 mil habitantes e tinha mais de 300 mil escravos. Então ele, como um aristocrata do seu tempo, está justificando a manutenção do escravo a partir da natureza. Se a gente volta aqui, professor, vamos tentar trazer o Aristóteles para as questões do nosso dia a dia. Muito bem. Quando você traz o Aristóteles para as questões do nosso dia a dia e começa a pensar nas características que fazem parte do povo brasileiro, de uma maneira muito generalista aqui, porque a gente não quer levantar nenhuma discussão, porque não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é pensarmos a filosofia do direito. Mas pensa assim, quando a gente começa a pensar a natureza do povo brasileiro, né, as características da nossa sociedade, a característica da nossa sociedade é a nossa natureza. Então, por exemplo, que o brasileiro é mais dado às festividades do que à discussão de cunho político e ideológico. Fato. Que o brasileiro, mesmo com todas as manifestações, o brasileiro é mais dado, né, ele se entrega mais ao futebol do que à política. Esta é uma característica da natureza do brasileiro. Tua e minha? Mas com certeza não. Com certeza a gente gosta mais da política do futebol, né? Pelo menos aí a grande maioria. Porque não é a nossa natureza. A nossa natureza ela envolve mais essas questões complexas. Futebol é importante, é legal? Sim, a gente não está falando que não. A gente está falando da natureza. Então, para o Aristóteles, a justiça é distributiva também. Como assim distributiva? A natureza distribui a cada um a justiça que merece. Poxa, professor, parece extremamente cruel. Se você começa a fazer aqui uma correlação, né, os gregos são conhecidos pela democracia, mas o Aristóteles chega e fala: cada um recebe a justiça que merece. E aí ele é visto como coerente, é correto. Por que recebe a justiça que merece? Porque a natureza não olha todos da mesma forma, não olha todos como iguais. Mas vamos lembrar, uma questão aqui que eu coloquei muito importante. Esta leitura do Aristóteles vale para o tempo do Aristóteles, vale lá para o Aristóteles. Hoje, vale você pensar na reflexão. Então, Aristóteles acreditava que um dos critérios da produção da justiça é a distribuição de acordo com a natureza individual de cada um. Quer ver se a gente pensasse assim? No nosso mundo, hoje, existem pessoas que são os advogados, futuros advogados. Então vamos pensar estudante. O advogado, o estudante, o professor, o engenheiro,
o mecânico, a faxineira, o enfermeiro. Quantas pessoas no mundo fazendo tanta coisa diferente? Muita coisa diferente. Né? A gente está falando aqui, ó, a relação virtual. Então, os youtubers, tem muita gente fazendo coisa diferente nesse mundo. Para o Aristóteles, a justiça seria distribuída de forma diferente para cada uma dessas pessoas. E este é o critério da justiça distributiva. Cada um recebe uma justiça de acordo com a sua natureza. Então, cada um vai receber aquilo que é justo de acordo com a natureza, mesmo assim tem uma justiça cumulativa. Então, tem dois princípios de justiça. Uma que cada um é dotado pelaquilo que a natureza atribui e outra que vai acumulando a justiça até se tornar aquilo que é dentro dessas relações privadas. Tá? Então, nada muito complexo aqui no Aristóteles, apenas você pensar nesse critério de distribuição da justiça, acúmulo da justiça, percepção da justiça. Se eu fosse falar para vocês uma questão central para a leitura do Aristóteles, esqueça de tudo o que eu disse. Uma questão central para a leitura do Aristóteles. A justiça é definida pela natureza. Ponto. A justiça é definida pela natureza. Ponto. Essa é uma questão central. Se você tem claro esse conceito aqui aristotélico, isso vai te ajudar na compreensão e interpretação de todas as questões envolvendo a filosofia do direito em Aristóteles. Ok? Segue comigo. Começamos aqui um novo período. Esse período chamado período medieval. Com o fim do Império Romano no Ocidente, a Igreja Católica sobreviveu à instituição e organização. Desse modo, o pensamento filosófico se aproximou da teologia cristã. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são referências nesse período. E alguns podem estar pensando assim, pô, professor, mas aí eu não entendi. Aí, olha, eu não tenho tanta fé assim, né? Eu sou um daqueles chamados homens de pouca fé. Por que eu preciso estudar esses santos? A gente não vai estudar o caráter destes autores como santos, muito menos o caráter deles lá dentro de uma perspectiva cristã. A gente vai simplesmente pontuar que, dentro de todos os períodos que nós iremos estudar aqui de comum acordo desde a nossa primeira aula, nós vamos ver principais autores. Então, existe uma contribuição filosófica muito além do que aquilo que você imagina, uma contribuição para a filosofia do direito, então de uma perspectiva específica do direito em autores, mesmo eles pertencendo a um outro contexto, a um outro período, a um outro mundo, e fica completamente longe daquilo que você havia idealizado. Então existe sim uma filosofia jurídica no período medieval. Ok? Acompanha comigo e a gente vai pensar um pouquinho sobre quais as características dessa natureza filosófica. Segue na tela. Santo Agostinho. Então a gente vai falar do Santo Agostinho. A falha vista na justiça humana se deve ao fato do homem ser pecador, pois possui o livre-arbítrio, o poder de escolher, um dom extraordinário que o Criador concedeu à criatura racional. De acordo com o teólogo, essa liberdade é transformada em boa ou má no momento em que o indivíduo faz uma escolha e, para se tornar um ser pecaminoso, deve fazer uma escolha ruim. Já a justiça divina seria estabelecida por Deus e, subconsequentemente, perfeita. É eterna e imutável, e a paz espiritual é a sua finalidade. Então, o Santo Agostinho aqui está falando sobre a questão da justiça humana e a justiça divina. Duas questões. Poxa, como assim, professor? Duas questões. Eu falei para vocês, Santo Agostinho também está falando sobre
Filosofia do direito. Porque ele está falando, entre aqueles temas que eu falei que eram temas centrais, justiça. Está falando sobre a justiça. Lembra da minha dica lá da nossa aula inicial? Pegar lá o dicionário de filosofia. E se você já pegou o dicionário de filosofia e pegou este verbete, né, que é muito importante para a construção do direito, justiça, você já se deparou com este estudo aqui, com esta reflexão. Santo Agostinho nos chama a atenção para a reflexão acerca da justiça. Poxa, professor, como assim que o Santo Agostinho está falando sobre a justiça? Ele fala que existem duas justiças, uma justiça divina e uma justiça humana. E a justiça humana, ela é dotada do livre-arbítrio. Pô, como assim o livre-arbítrio? O homem é livre para realizar as suas escolhas e nós podemos escolher o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. O homem pode realizar estas escolhas de forma livre. Pô, mas o homem realizar as escolhas significa que o homem está escolhendo o que é certo? Significa que o homem está escolhendo o que é melhor? O homem está escolhendo o que é justo? Não, nada disso, né? Existe uma justiça, e existe a justiça humana que permite uma escolha, tá? A justiça humana permite uma escolha. A escolha não significa ser certa, significa simplesmente ser uma escolha. Tá, mas como é que a gente vai contrapor esta escolha da natureza humana? Eu escolhi, eu sou um homem livre, fiz as minhas escolhas. Existe uma justiça superior à nossa natureza, que é a justiça divina. Nesta justiça divina, os homens são analisados a partir das suas condutas pelo Criador. Então existe sim, né, algo que é caracterizado como uma justiça divina, algo que é caracterizado como o ideal de justiça. Para o Santo Agostinho, em todas as nossas condutas, por mais que sejamos livres, nós desejamos, né, seguir a orientação do Criador. Aí vem o papel das questões religiosas, tá? Então, quando a gente pensa assim, o papel dessas questões religiosas, porque a Igreja, ela dá um direcionamento para o que seria o critério da justiça, seguindo os passos, as dicas do Criador, né? Então, é como se fosse assim, olha, Deus disse, faça isso. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Mas, por via das dúvidas, irei seguir esses passos. Então você começa a estabelecer uma relação entre as duas justiças aqui apresentadas pelo Santo Agostinho. Olha, tem uma justiça divina, que é a justiça verdadeira, que é a justiça ideal, que é a justiça correta, e todos os sinônimos que você quiser idealizar, mas existe uma justiça. E existe a possibilidade de eu realizar a justiça de maneira certa ou de maneira errada, porque aí eu sou dotado do livre-arbítrio. Claro que, né, enquanto uma criatura racional, eu sou conduzido a pensar e agir da maneira correta, mas não existe nenhuma certeza ou garantia que eu irei, né, agir da maneira correta. Existe aí um direcionamento, falou, olha, se eu sei que existe uma justiça divina, se eu sei que Deus disse através da religião, e sem a gente voltar aqui na questão interpretativa, né? Mas Deus disse através da religião que eu devo fazer ou agir desta forma, posso fazer diferente? Pode, mas aí você vai ter que arcar com as consequências, né?
Quando a gente pensa assim, ó, falei para vocês desde o início, a gente deve estabelecer uma correlação entre essas questões filosóficas, porque a natureza desta disciplina na sua prova do exame de ordem é pensar. Então, se você fosse refletir a partir dessas questões do Santo Agostinho, existe a lei, né? Vamos pensar que a nossa lei, lá quando ela se aproxima de questões divinas, falando de vida e morte, existe a lei humana, os nossos códigos aí, o direito brasileiro como um todo, a Constituição, está falando sobre a nossa vida. Se aproxima do divino? Sim, se aproxima do divino, que seria uma lei maior. E existe a nossa conduta. Não matarás. Ah, professor, mas estou com tanta raiva daquele professor, daquela pessoa, daquele colega de trabalho, parente então. Parente, difícil, né? Você tem que se conter nesse momento. Posso matar? Você deve pensar nas consequências, porque o que diz a lei maior? Ah, você é livre? Você é... Bom, tanto que existem tantos casos aí que necessitam a nossa intervenção do direito penal. Né? Por que necessita a intervenção do direito penal? Porque a pessoa, no seu livre-arbítrio, levou em consideração este ataque de raiva, muitas vezes foi premeditado, que foi acumulando um conhecimento de como fazer em maneira e tal, e foi contra uma lei maior. Então, se a gente pensa, essa leitura do Santo Agostinho é muito válida hoje. Pensar que existe uma justiça humana e uma justiça divina. Nós agimos, né, de maneira a aproximar a nossa ação da justiça divina. Pois eu tento seguir as leis da nossa sociedade. Se eu agir de maneira contrária, devo estar preparado para a punição. Vem comigo. Tomás de Aquino. Para o filósofo, a finalidade do ser humano era buscar o sumo bem. Finalidade esta definida por Deus. Esse sumo bem é o bem que agrada, que a todos agrada, o bem comum. Portanto, a justiça seria o ser cumprir sua finalidade e procurar realizar o sumo bem. Contudo, existe o pecado, que impede o homem de alcançar o bem de todos, e a partir daí surgem as injustiças. Veja, né, aqui você tem uma leitura bem interessante do Tomás de Aquino. Por que ele está falando o quê? Ele está nos chamando a atenção de que a finalidade do ser humano é seguir o bem, é seguir aquilo que foi passado pelo Criador. Portanto, a justiça ela serve para cumprir a finalidade da realização do bem comum. Tá, mas e o que acontece quando existe o pecado, professor? Pô, o pecado é aquilo que vai distanciar o homem, ele vai tentar impedir, ele vai atrapalhar, ele vai levar à injustiça. E aí quando você pensa assim, poxa, mas faz todo sentido. Se eu faço uma leitura aqui da filosofia do direito do Tomás de Aquino, eu não preciso falar em aspecto nenhum de questões religiosas. Eu preciso apenas levar em consideração esta reflexão. Falo, olha, o ser humano, por natureza, busca o bem comum. Em todas as sociedades, né? Aquilo que se busca é o bem comum. Se consegue atingir, em algumas mais, em outras menos. Né? Em algumas sociedades, talvez esse bem comum seja um pouco mais claro, evidente. Em outros, não é tão claro, tão evidente. Mas quando a gente pensa que todas as ações são direcionadas para o bem comum, opa, esse é o critério de justiça. O critério de justiça hoje, né? Conseguimos aqui estabelecer uma relação entre o Tomás de Aquino e hoje. Porque esse critério de justiça não é só para os cristãos, esse critério de justiça é válido para todas as pessoas, não só para o cristão. E quando nós voltamos a pensar neste critério de justiça, nós também pensamos que
Pô, muitas vezes eu não consigo atingir essa justiça. Para o Tomás de Aquino, contudo, existe o pecado, que impede o homem de agir da maneira correta. Falou, olha, eu, Luciano, gostaria de agir da maneira correta, não consegui. O que me impediu? O pecado. Pô, às vezes parece mais fácil você justificar, né? O pecado. Então, como se o pecado não fizesse parte de mim, nesta leitura aqui. Mas eu busco. Então, o pecado gera injustiça. E a busca pela exatidão, pela conduta correta, é aquilo que nos leva a produzir e a distribuir a justiça. Veja que interessante. A gente está discutindo aqui justiça e injustiça dentro de uma concepção filosófica a partir do Tomás de Aquino. Alguns que estavam pensando lá no início da aula falaram, professor, mas como assim filosofia medieval? A gente não está falando de autores medievais, estamos falando de questões próprias da natureza filosófico-jurídica. Então, filosofia do direito, em todos os autores, filosofia do direito, questões que servem para você refletir, inclusive, a nossa conduta da sociedade hoje, ok? Período moderno nós vamos deixar para a próxima aula e vamos fazer agora uma revisão. Lembrando que nós estudamos nesta aula. Então, nesta aula nós começamos lá no final do período clássico, falamos sobre Aristóteles, critério de justiça para Aristóteles, a justiça distributiva e a justiça cumulativa. Então, para o Aristóteles, a justiça ela é distribuída pela natureza. Tá? A natureza distribui. Então, a natureza distribui a cada um a justiça que merece. Somos todos diferentes, recebemos uma justiça em partes diferentes. Porém, existe o acúmulo da justiça, então nós vamos acumulando a justiça, e o que nos leva a ter uma justiça cumulativa a partir da soma das nossas ações e da nossa conduta. Tá? Lembra então os dois critérios da justiça. Já vi em questões aqui, nas questões aristotélicas, perguntas específicas sobre a justiça distributiva. Tá? E em concurso, principalmente, porque justiça distributiva é algo que engana. Fala assim, ó, qual é o nosso critério de justiça? A justiça é igual para todos. Qual é o critério da justiça distributiva para Aristóteles? A justiça não é igual para todos. Cada um recebe a justiça que merece. Então essa é uma questão central. Depois nós vimos o Santo Agostinho falando aí da justiça humana e a justiça divina. Então existe uma diferença para o Santo Agostinho entre justiça humana e justiça divina, porque na humana nós somos dotados do livre-arbítrio. Podemos fazer ou não. Posso agir da maneira correta ou não. Eu que faço a escolha, tá? Então eu posso ou não agir de acordo com as minhas escolhas e de acordo com a minha natureza. E por fim, nós falamos sobre os critérios de justiça para o Tomás de Aquino. A justiça para o Tomás de Aquino, ela é um direcionamento a partir da ideia do bem comum. Professor, como assim a partir da ideia do bem comum? Existe uma organização inata aos seres humanos que é fazer o bem, independente a quem. Tá? Não interessa para quem você vai fazer o bem. Então, o Tomás de Aquino coloca que nós agimos pensando no bem comum e quando fazemos isso, agimos de acordo com a justiça. Quando nós nos distanciamos, o equívoco aqui é por conta do pecado. Puta, não consegui, gerei uma injustiça, tá? Então vamos pensar no conceito, justiça, injustiça. Não fui correto, gerei uma injustiça. Mas a nossa natureza nos leva a bem comum. E a sua natureza, enquanto estudante de filosofia do direito,
leva você a estudar. Meus caros, bons estudos. Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.